fita de cetim, 2 tipos de tecido. Aqui eu escolhi um de algodão para colocar a parte de fora e um de atoalhado para fazer o forro. Eu escolhi esse tecido que é mais grosso, porque ele vai dar um acabamento mais bonito no porta-fralda. Centímetro, régua ou trena, você pode escolher. Agulha e linha. Você também pode usar cola universal ou a cola quente. Aqui no caso eu vou usar os dois, cola quente e agulha e linha. Então vamos lá. Você vai cortar um pedaço do seu tecido no tamanho de 80 centímetros de comprimento por 32 de largura. Aí você vai pegar o tecido e vai dobrar ao meio, como eu fiz aqui. Você vai dobrar no meio para poder fazer o buraco para colocar a fralda, né? Então a gente vai medir com a régua 4 centímetros por 16 centímetros de comprimento e vai traçar com a caneta para poder depois recortar esse pedaço. Agora eu vou achar aqui um ângulozinho pra gente deixar arredondado esse pedacinho aqui do canto. Então 1 centímetro por 1 centímetro. E a gente vai fazer esse arredondado aqui com a caneta. E depois recortar. A gente tá fazendo dobrado porque fica mais fácil para recortar depois. Aqui já tá recortado. Então eu fiquei com esse retalho do tecido aqui, que eu vou usar ele depois para medir no outro tecido, que vai ser no forro, tá? Então ficou recortado dessa forma aqui, aberto. Se você dobrar, dá para ter uma ideia de como vai ficar mais ou menos o porta-fralda pronto. Você enfia a fralda aqui. Agora a gente vai pegar esse tecido que sobrou e vai medir exatamente no forro, né? Vai fazer a mesma coisa, vai pegar o forro, vai dobrar ao meio e vai colocar, fazer a marcação dele em volta, né? Pra poder fazer o recorte igualzinho no outro, tá? Que eu já recortei também. Então ficaram os dois iguais, com o mesmo buraco, o mesmo tamanho, né? Pra poder a gente colocar a fralda e ficar perfeito. Aí você vai virar o tecido ao contrário, como tá fazendo agora. E vai fazer a costura nas duas laterais. Tem que ser do avesso, que é para poder dar um acabamento mais bonito. Pronto, agora eu já fiz a costura, já virei pro lado do direito. Então aqui tá do avesso, que você pode ver como ficou a costura. Agora eu vou virar para você ver como que fica o acabamento do lado direito. Fica bem bonitinho, não dá pra ver a costura, fica bem perfeito. Se você fez com a cola quente, também você faz da mesma forma, tá? Cola do lado avesso e depois vira pro lado direito. Então a gente tá com as duas frentes assim, bonitinhos, virados. E a gente agora vai unir as duas frentes, vai costurar as duas frentes. Então vai virar um de frente pro outro. E vai costurar só essa parte de baixo aqui, um no outro, para depois a gente virar o saco, tá? Então ficou, vai costurar aqui. Pronto, agora eu já costurei, tá vendo? Aqui tá virado do lado certo. Eu vou desvirar para vocês verem como que ficaria. Então, quando você terminou de costurar, ele ficou exatamente assim. Aí você vai desvirar esse saco de dentro, que é o forro, e vai colocar por dentro do outro. Então, o que vai acontecer?
os dois lados costurados bonitos, eles vão ficar aparecendo, né? O forro vai ficar só a parte costurada bonita e a parte de fora também. Então, você vai arrumando direitinho com a mão, ó. Ficou assim. Depois, você vai costurar as laterais para dar esse acabamento lateral, ficar bem bonitinho. Então, você costura ele dobrando o tecido, como eu fiz aqui, ó, fazendo essa beiradinha, para ele ficar bem certinho. Agora a gente vai pegar a fita e é bom escolher uma fita com a cor bem próxima do tecido para ficar bonito o acabamento, tá? A gente vai colar lá aqui em cima, que é para não ficar aparecendo essa parte feia do tecido, e também a gente vai fazer os laços, né, pra gente poder depois pendurar o porta-fralda no berço ou aonde você preferir, tá? Então a gente vai fazer essa barrinha dessa forma. Vai medir metade da fita, né? E vai colar uma parte de um lado do porta-fralda e a outra parte do outro. Então, para medir, você vai pega a fita mais ou menos na metade dela, e aí eu coloco mais ou menos na metade do porta-fralda, para poder ficar bem certinho no meio, né? Não ficar com uma ponta maior do que a outra. E agora a gente vai pegar a cola quente e vai colar tudo isso. Você pode costurar também, se você tiver máquina de costura, para dar um acabamento melhor. Eu achei que com a cola quente ficou um acabamento muito bom. E é bem rápido também de fazer. Então você vai colando pedacinho por pedacinho, né? Vai apertando para ficar bem seguro. E vai sempre ajeitando o tecido para ele não ficar torto, né? Não ficar um pedaço da fita maior de um lado do que do outro. Depois que você terminou de colar os dois lados bonitinho, que nem ficou assim, a gente vai pegar mais um pedaço de fita e vai fazer a parte da frente, para poder ficar as duas pontas da fita, pra gente poder amarrar no berço. Então você vai pegar um pedaço aqui, vai medir onde você quer colocar, e vai medir a outra ponta para poder deixar bem certo o tamanho com a fita de trás. Vai colar com a cola quente. Sempre apertando bem para poder fixar bem a fita. Ó, ficou as duas pontas aqui que a gente vai usar para amarrar. Aí vai fazer exatamente igual dos dois lados e as duas pontas ficaram assim. Então a gente tá com as duas pontas para fazer amarrar no berço. E agora a gente vai deixar as duas pontas iguais, né? Então vamos fazer cortar um chanfrado para poder ficar mais bonito o acabamento. Junta bem certinho as duas pontas e corta. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, né? Juntar as duas pontas e cortar. Prontinho. Então ficou todo mundo igual. Agora a gente vai fazer um laço para colar em cima e dar um acabamento mais bonito, né? Então, eu peguei aqui mais um pedaço de fita, aí fica a seu critério o tamanho do laço, então você mede a fita conforme você quer, faz um laço, pega as duas orelhinhas, junta, dá um nó assim,
e vai acertando o laço conforme o tamanho que você quiser. Você também pode fazer outros tipos de laço, pode fazer um laço Chanel, aí fica a seu critério. Eu achei que ficou bonito esse laço assim, e é bem facinho de fazer, então eu gostei. Aí vai acertando direitinho o tamanho. Eu prefiro não fazer tão grande, para não atrapalhar na hora de colocar a fralda, ele fica mais discreto também. Então vai ficar assim aplicado, né? Só cortar essas pontinhas. Então, vamos cortar. E aí tá prontinho o laço pra gente poder colar. Também vou colar com a cola quente dos dois lados. Pronto. Então o porta-fralda está pronto, ficou assim, ó. Tá vendo a fita em cima? Os dois lacinhos, um de cada lado. Aqui você vai colocar a sua fralda. E ficou perfeito. E aqui já tá pendurado no berço, pra você ver como que ele vai ficar, ó, que legal. Você pode amarrar ele atrás ou na frente, né? Atrás às vezes fica ruim pro bebê ficar mexendo. E aí ficou assim. Fácil de fazer e fica lindo.